Olá pessoal, que alegria enorme estar aqui com vocês. Para falar a verdade, eu me sinto muito honrada em gravar essa e mais 3 videoaulas, porque eu sei que muitos de vocês trabalham, batalham exercendo tantas funções durante a semana e ainda encontram força e ânimo para estudar. Isso é admirável. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Bárbara e estarei ministrando para vocês a disciplina Ambiente Virtual de Aprendizagem e Informática Básica. O nome assustou um pouco, né? Não se preocupem, é só o nome que é grande, mas a disciplina, além de útil e necessária, eu garanto que será um prazer estudá-la. O caderno didático, ou apostila, como quiserem, tem uma linguagem clara, que facilita a compreensão de vocês. Podem ficar tranquilos. E além disso, vocês terão a mim e aos tutores, à distância e presencial, para auxiliá-los naquilo que for necessário. Então vamos começar. Bom, nessa primeira videoaula, nós vamos abordar os conteúdos encontrados nos 3 primeiros capítulos da nossa apostila, ou caderno didático. São eles: Introdução à Informática, Hardware, Software e os Periféricos. Então vamos começar a falar do conteúdo propriamente dito para vocês se situarem melhor, combinado? Eu penso ser interessante e eficaz começar do início. Isso mesmo, começar do início. Vocês sabem que teoria e prática andam de mãos dadas. Uma não existe sem a outra, isso vocês já sabem. A maioria das coisas que nós pretendemos fazer só são possíveis quando estudamos a origem, a história e toda a teoria necessária para executarmos, ou seja, para colocar em prática mesmo. E para colocar algo em prática é preciso ter o mínimo de conhecimento daquilo que queremos praticar. Tá confuso? Vou tentar exemplificar. Quando a gente aprende a dirigir, o que você faz primeiro? Se matricula na autoescola e pega o carro no primeiro dia para depois estudar legislação ou o contrário? Claro que é o inverso. Primeiro a gente estuda a legislação. Somente após sermos aprovados na prova de legislação é que temos a autorização para a aula prática, onde de fato pegaremos no carro e começaremos a dirigir com base naquilo que foi estudado. O estudo da informática não é diferente. Primeiro, a gente aprende os conceitos básicos da informática para depois aplicá-los na prática. Eu sei que muita gente tem receio de mexer no computador. Eu também já tive esse receio, é natural, principalmente para quem tem mais de 30 anos. Mas independente da idade, fiquem sabendo que todos podemos aprender. Informática não é difícil, mas em tudo que a gente faz é preciso o quê? Dedicação. É importante que vocês leiam a apostila da disciplina. As 4 videoaulas que vocês vão assistir não serão cópias da apostila. Elas são muito importantes, mas não contemplam todo o conteúdo da apostila. Falaremos sim dos assuntos abordados por ela, mas de outra maneira. A leitura da apostila é de extrema importância para o estudo da nossa disciplina. Os fóruns de discussão, os chats, as avaliações, as atividades práticas, enfim, tudo que vocês vão fazer ao longo do estudo da nossa disciplina serão com base na apostila. Vamos recapitular alguns pontos importantes. Separem tempo para a leitura da apostila. Dediquem tempo. Assistam sim as videoaulas, mas leiam a apostila. Vocês já repararam que eu estou tocando nesse assunto mais de uma vez, né? Mas é para vocês não se esquecerem. A base da nossa disciplina é a apostila. Sem ela, vocês não vão conseguir realizar nenhum tipo de avaliação. Pronto, não toco mais nesse assunto nessa videoaula, combinado? Vocês já observaram que a informática está em tudo que fazemos no dia a dia? Quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai ao banco, no escritório, na escola, nos hospitais e em casa. Não dá mais para viver sem ela. Existe até um novo tipo de analfabetismo, que é o dos analfabetos em computador, os analfabetos digital. Daí a importância de estudarmos informática. Quem não entende de informática acaba sendo excluído da disputa por melhores oportunidades profissionais, por exemplo. Vamos agora falar um pouco sobre a história da informática. Vocês já ouviram falar em processo de contagem baseado na equivalência? Não? Então vamos ver o que é. Há muito tempo atrás, pastores gregos e egípcios, pastores mesmo, que cuidavam de rebanhos, inventaram esse processo de contagem baseado na equivalência. Como é que funcionava esse processo? Cada animal era equivalente a uma pedrinha
Juntas, essas pedrinhas representavam a soma total do rebanho. Se tivesse uma pedrinha a mais, era notada a falta de um animal. Se tivesse 2 pedrinhas a mais, era notada a falta de 2 animais. E assim por diante. Deu para entender? Isso que eu acabei de falar para vocês deu início ao primitivo processamento de dados do homem. Olha que interessante. E aí, ao estudarem a apostila, vocês vão ver que esse sistema evoluiu. Surgiram os símbolos, os sistemas de numeração, surgimento do papel, a criação do ábaco, etc. E assim não foi mais necessário acumular pedras ou conchas para fazer a contagem. Se você não sabe o que é o ábaco, dê uma olhadinha no slide que eu vou te apresentar. Esse é o ábaco. Ele foi o primeiro dispositivo criado para realizar operações aritméticas e é considerado o marco inicial da informática. Bom, agora vamos conhecer um pouco sobre a evolução dos computadores. Vamos dividir a história da evolução do computador em 5 gerações. Eu acho que assim vai ficar mais fácil para compreender de fato como o computador evoluiu de tempos em tempos. Os computadores surgiram por volta dos anos 40 do século passado, que é o século 20. E eles eram enormes mesmo. Para vocês terem uma ideia, eles mediam vários metros quadrados. Ficaram curiosos para ver um exemplar? A primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionada. Eu vou mostrar para vocês, olhem só. Esse é o ENIAC. Ele media 25 metros por 5 metros e meio. O ENIAC faz parte da primeira geração de computadores, entre 1940 e 1950. Esses computadores eram construídos à base de válvulas a vácuo. Que válvulas eram essas? Eram válvulas eletrônicas, do tamanho de lâmpadas elétricas e eram usadas como um dos componentes internos do computador. Esses computadores não eram utilizados por qualquer pessoa. Eles eram de uso específico dos cientistas e militares. Vamos agora falar da segunda geração de computadores, que se deu entre 1951 e 1958. O que será que mudou de uma geração para outra? Como vimos, na geração anterior, o computador era à base de válvula a vácuo. No slide vocês vão conhecer um exemplar. Essa época foi o início da computação comercial, ano em que o primeiro computador foi entregue a um cliente. UNIVAC é o nome do computador da segunda geração, que significa computador automático universal. Mas lembrem-se, ainda se utilizava a válvula a vácuo. Bom, já vimos o computador da primeira e segunda gerações. Vamos agora conhecer o computador da terceira geração, entre 1951 e 1964. Será que houve alguma mudança em relação aos modelos anteriores? Houve sim. A evolução ocorreu em substituir a válvula a vácuo pelo transistor. Vocês se lembram que na primeira geração o computador era utilizado apenas pelas áreas científica e militar? Pois é. Nessa terceira geração, o computador se estendeu às áreas administrativas e gerenciais. Ainda não havia chegado às mãos do público em geral. Vamos conhecer então o computador da terceira geração. Me acompanhem no slide. Esse é o computador IBM 7094 ou 7094, como quiserem. Aplicado então às áreas científica, militar, administrativa e gerencial. Antes de começar a falar da quarta geração, eu acho importante compartilhar com vocês que cada geração se caracteriza pelo quê? Pelo desenvolvimento tecnológico no modo como o computador opera. E qual o resultado disso tudo? O resultado é que vemos equipamentos cada vez menores, mais poderosos, mais rápidos e mais baratos, mais acessíveis. Bom, vamos agora falar da quarta geração, que se deu entre 1965 e 1970. Nessa geração, a evolução ocorreu com o uso de um circuito integrado. Isso mesmo. O que vem a ser um circuito integrado? Circuito integrado é um circuito eletrônico completo em um pequeno chip de silício. E qual foi a vantagem dessa evolução? Os chips apresentaram confiabilidade, tamanho reduzido e baixo custo. Vamos olhar no slide o modelo do computador dessa quarta geração. Esse é o computador IBM 360.
um dos primeiros computadores a utilizar circuitos integrados. Agora a gente vai falar um pouco sobre que tipo de evolução ocorreu na quinta geração, que se deu a partir de 1971 e que perdura até os dias atuais. Então, só para recapitular, estamos falando da quinta geração, que começou em 1971 e que dura até os dias de hoje. Nós estamos então vivendo a quinta geração de computadores. É nessa geração que aparece o processador. E você sabe o que é um processador? Olhem só no slide. Essa imagem que você vê no slide é do processador, também chamado de CPU, Unidade Central de Processamento. Ele é o responsável por processar dados e transformar em informação. Olha só, vou repetir. Processar dados e transformar em informação. Guarda isso aí que a gente vai falar sobre isso mais tarde. É nessa época também que se começa a utilizar o disquete como unidade de armazenamento. Hoje, nós utilizamos o pendrive. Para você que nunca viu nem ouviu falar no disquete, me acompanhe no slide que eu vou mostrar um para vocês. Isso é um disquete, originalmente chamado de flop disk. Era nele que armazenávamos arquivos como trabalhos feitos no editor de texto Word, por exemplo. Pessoal, a gente vai falar agora sobre a classificação de computadores. Bom, para realizar uma classificação, é necessário adotar critérios. E em relação a computadores, que tipo de critérios podem ser? Finalidade de uso, tamanho, poder de processamento são alguns dos critérios que podem ser utilizados para classificar computadores. Mas como não tem critério padronizado, vamos ver alguns computadores que têm sido utilizados atualmente. Podemos começar falando do computador pessoal, mais conhecido como microcomputador. Ele é feito para uso doméstico, considerando o seu tamanho, preço, facilidade de uso. Temos também os laptops ou notebooks. Suas características principais são a dimensão ou tamanho e a facilidade de deslocamento. Ele pode ser levado para qualquer lugar e ser utilizado por algumas horas sem precisar estar conectado à rede elétrica. E temos também o mainframe, que são os computadores de grande porte. São máquinas de altíssimo custo e também de manutenção bastante cara, o que faz com que sejam utilizados somente pelas grandes corporações. Tem um processamento extremamente rápido e a alta capacidade para manipulação de informações. Como eu sei que vocês já conhecem os microcomputadores e os notebooks ou laptops, eu vou mostrar para vocês um mainframe, para vocês conhecerem. Me acompanhem no slide. Esse é o computador de grande porte chamado mainframe, dedicado normalmente ao processamento de um volume grande de informações. Os mainframes são capazes de oferecer serviços de processamento a milhares de usuários através de milhares de terminais conectados diretamente ou através de uma rede. Foram muito utilizados em guerra para cálculo, só para vocês saberem. Vamos falar agora sobre a informática propriamente dita. O que eu vou falar agora pode até surpreender vocês, mas sabiam que nem sempre a informática está associada ao uso de computadores convencionais? Como microcomputador ou notebook? Eu sei muito bem que quando falamos de informática, a primeira coisa que vem à nossa mente é um computador. É natural que isso aconteça. Mas, no dia a dia, existem muitos exemplos de uso da informática sem a utilização de um computador. Vou dar um exemplo para vocês. Sabem aquelas portas automáticas de shopping ou de hotéis que quando a gente se aproxima elas abrem? Elas abrem porque nelas existem sensores eletrônicos. Esses sensores coletam dados que geram a informação de que alguém está querendo entrar e a porta se abre. Fantástico, né? A informação foi tratada de forma automática. Isso é informática. Por falar em informática, eu acho interessante compartilhar com vocês sobre a origem da palavra informática. Essa palavra teve origem no ano de 1957, quando o alemão Dr. Karl Steinbuch publicou um artigo chamado Informática, Processamento Automático de Informação. Olha no slide. Dr. Karl Steinbuch foi um teórico da informação, ciberneticista e engenheiro elétrico alemão.
considerado um dos pioneiros da ciência informática alemã. Ele cunhou o termo Informatik, a palavra alemã para informática, em 1957. Vocês sabem da importância da informática para os nossos dias. E isso não é diferente na área da educação. Por isso, vocês têm a nossa disciplina de informática básica como a primeira do curso. Sabendo disso, vamos ver como a informática e suas ferramentas podem ser utilizadas em diversas áreas. Na área do comércio, vemos a informática através da gestão de estoque, catalogação de produtos, etc. Na pesquisa científica, por exemplo, vemos a informática como suporte para cálculos complexos, simulação de ambientes e por aí vai. Na atividade bancária, vemos a informática em transações com cartão de débito e crédito, projeções financeiras, home bank, que é o acesso à informação em casa, etc. Na agricultura, vemos a contribuição da informática através de cálculos para o custo por hectare, balancear rações, rastrear animais, etc. Na educação, vemos os educadores se utilizando dos mais diversos recursos computacionais para estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos estudantes, além das ferramentas como ambientes virtuais de ensino, fóruns, chats, etc. No setor público, no setor de transporte, no turismo, na saúde, no lar e em tantos outros setores, podemos ver a contribuição da informática. O que vimos até agora faz a gente pensar que num futuro bem próximo a informática será tão importante quanto saber ler e escrever. Ou será que esse tempo já chegou? Eu acho legal a gente agora relembrar alguns pontos só para recordar mesmo, como se fosse um resumo. O que vocês acham? Então vamos lá. Nós começamos essa videoaula falando que o homem precisou criar o quê? Mecanismos para armazenar informações. Para quê? Para facilitar o seu dia a dia. Estão lembrados? Falamos sobre os pastores gregos e egípcios, sobre o processo de contagem primitivo com base no quê? Na equivalência, lembra? Então, cada animal equivalia a uma pedrinha. Cada pedrinha a mais equivalia a um animal perdido. E assim por diante, lembraram? Ok. Com o tempo, devido à necessidade, o homem consegue criar um sistema de controle rudimentar. Lembram qual é? O ábaco, que facilitou e muito a vida do homem para realizar operações matemáticas. Outro ponto legal para a gente relembrar é sobre o desenvolvimento da eletrônica, que tornou possível a criação de dispositivos capazes de quê? De automatizar tarefas realizadas pelo homem. Então, criou-se o quê? O computador. Vimos também que os computadores evoluíram através de avanços tecnológicos. Como? Os dispositivos utilizados mudavam a cada geração. Começou com a válvula a vácuo, estão lembrados? Depois utilizaram transistores, depois circuitos integrados e microprocessadores. E com a evolução dos computadores, passamos a ter computadores de diversas formas e tamanhos. Com isso, eles foram classificados em computadores pessoais, que são os microcomputadores. Passamos a ter notebooks ou laptops, computadores de mão, mainframes. Outro ponto é relembrar que a informática é definida pela utilização da informação de forma automática. E, por fim, não podemos esquecer que em todos os campos da atividade humana há o uso da informática, seja direto ou indiretamente. Convido vocês agora a entrar comigo no universo do hardware e do software. Eles são as duas partes fundamentais de um computador. Como assim, professora? Vou explicar. Mas para isso, vamos dar uma olhadinha no slide. Hardware é a parte física do computador. Tudo que você consegue ver e tocar. O mouse, o teclado, o monitor, o gabinete, a impressora, etc. Softwares são programas ou conjunto de instruções que permitem que o computador execute uma determinada tarefa. O software é um produto intelectual, intocável. Exemplos de softwares: Word, Excel, Paint, etc. Vamos agora conhecer o sistema operacional. O que vem a ser sistema operacional? Vou explicar. Nós já vimos o que são hardwares e softwares, mas não são todos os softwares que podem interagir diretamente com os hardwares.
É preciso um tipo de software especial que faça a ligação entre a máquina, que são os hardwares, e os programas, que são os softwares. Isso se chama sistema operacional. Eu vou dar um exemplo. Você quer imprimir um arquivo. Os processadores de texto mandam um arquivo para o sistema operacional e esse envia para a impressora. Os conteúdos que vocês estão vendo aqui nessa videoaula estão na apostila. Mas lembrem-se, na apostila, cada tópico apresentado aqui está mais detalhado e apresenta um número maior de informações. A videoaula é feita para apresentar os tópicos mais importantes de forma mais resumida e com uma linguagem mais clara para ajudá-los a compreender melhor o conteúdo. Bom, assim a gente espera que aconteça. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos falar de uma maneira simples e clara o que vem a ser um computador. Nós sabemos como é um computador, mas você sabe a definição de um computador? Não? Então de olho no slide, me acompanhem. Um computador é um equipamento eletrônico com a capacidade de receber dados, processar esses dados, armazenar esses dados e devolver esses dados como informação ao usuário. Vocês conseguiram perceber que o computador é responsável por 4 funções básicas: entrada, que é o recebimento de dados, processamento, armazenamento e saída, devolução dos dados processados ao usuário. Na apostila vocês vão poder estudar cada uma dessas funções mais detalhadamente. De olho na apostila, hein, pessoal? Bom, vocês sabem como é um computador. Se colocarem na frente de vocês um rádio e um computador, vocês vão saber dizer qual é o rádio e qual é o computador. Óbvio. Ok. Vocês também já sabem conceituar um computador. Acabamos de ver no slide o que é um computador. Ok também. Vocês saberiam me dizer a diferença entre dado e informação? Não? Então dá uma olhadinha no slide que eu vou mostrar para vocês. Bom, no slide vocês podem ver que dado é algum tipo de material em formato desorganizado que não significa nada isoladamente. Ao lado vocês podem ver que informação é o resultado da transformação dos dados em algo útil para o usuário. Na parte inferior do slide vocês podem ver que após a definição de dado tem um exemplo, o número 35. Você consegue entender o sentido desse número? Esse número isolado pode ser muitas coisas. A idade de alguém, a quantidade de lápis dentro de uma caixa, o número de uma residência, enfim, pode ser tantas coisas. Mas você não sabe o que é. É apenas um dado. Agora dê uma olhadinha no exemplo abaixo da definição de informação. O exemplo diz: esse livro tem 35 páginas. Você consegue entender essa informação? Sim. Essa frase tem significado. O número 35 está dentro de um contexto. Agora faz sentido. O 35 agora passa a ser uma informação. Deu para entender? Acho importante mencionar aqui um conteúdo abordado na apostila. Lembrando que na apostila esse assunto está mais detalhado e é necessário que vocês leiam e estudem para executarem todas as atividades propostas na disciplina, ok? Mas aqui farei menção desse assunto. Vamos lá. Vou apresentar para vocês as unidades de medidas de arquivos. Já ouviram falar nisso? Pois é. No dia a dia a gente utiliza unidades de medida para peso, para distância, como o quilograma ou quilômetro. Da mesma forma, a gente utiliza unidades de medidas para saber o tamanho do arquivo em nosso computador. Por exemplo, se eu quero instalar um programa em meu computador, eu preciso saber se meu computador tem espaço suficiente para armazenar esse programa. Deu para entender? Por isso é importante a gente conhecer as unidades de medidas de arquivos. As unidades de medidas de arquivos são bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. E tem outros que a gente ainda vai ver. Na página 14 da nossa apostila tem uma tabela apresentando a quantidade de cada uma dessas nomenclaturas que eu mencionei. Para esclarecer um pouco mais, posso começar falando que as unidades de medidas são usadas para medir tamanho ou capacidade de um dispositivo ou periférico. Mais à frente, nós vamos falar sobre o que são os periféricos. Exemplo, essas unidades de medidas são usadas para medir memória, HDs, arquivos, programas, etc.
Pode ser que para você que nunca teve contato com um computador, obviamente nunca tenha ouvido falar em unidades de medidas de arquivos. E talvez vocês pudessem encontrar alguma dificuldade ao se deparar com a tabela de unidades de medidas da página 14 da apostila. Por isso, eu vou explicar para vocês como funciona essa tabela, combinado? Acho que assim vai ajudá-los a entender melhor a tabela da apostila. Então vamos lá e prestem atenção no slide. Vamos lá. O bit é a menor unidade de medida, equivale a um caractere, como uma letra, por exemplo. É a menor unidade de armazenamento. O bit tem dígitos binários, 0 ou 1. Como vemos na tabela, a cada 8 bits temos 1 byte. A cada 1024 bytes temos 1 kilobyte. A cada 1024 kilobytes temos 1 megabyte. E assim sucessivamente. E, de repente, vocês podem ter uma dúvida. Por que 1024? Por causa da base 2 do binário. Começa em 1 e vai dobrando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Entenderam? Essas são as unidades de medidas de arquivos. Vamos agora falar sobre alguns hardwares típicos de um computador. Vou começar pelo gabinete. O gabinete é uma caixa metálica que tem a função de organizar e proteger os componentes principais do computador. Normalmente temos dois tipos de modelos de gabinete, torre e desktop. O modelo torre é o mais comum, que se apresenta na forma vertical. Já o modelo desktop se apresenta na forma horizontal. Temos a placa-mãe, que é uma placa de circuito interno que aloja o processador e contém encaixes para conexão dos demais hardwares de entrada, saída e armazenamento. Todo computador precisa de uma placa-mãe, mas para ser um bom computador precisa de uma placa-mãe de qualidade e que tenha bom desempenho. Vamos falar agora sobre as fontes de alimentação. As fontes de alimentação têm a função de receber a tensão elétrica, 110 ou 220 volts, e gerar tensões necessárias ao funcionamento das placas do computador. E o estabilizador? Já ouviu falar? O estabilizador protege o computador das oscilações na rede elétrica, que normalmente acontecem durante as tempestades. Temos também o famoso no-break, que é um aparelho que substitui o estabilizador e evita que seu computador desligue em caso de falta de energia. E além disso, o no-break é capaz de manter o computador em funcionamento por algumas horas. Pessoal, agora eu acho uma boa ideia relembrar alguns pontos importantes de forma bem resumida. Claro, como fizemos no início da videoaula, ok? Então, vocês recordam que falamos sobre o uso da informática no nosso dia a dia, que é intenso. Por que intenso? Em praticamente tudo que fazemos diariamente, precisamos fazer uso da informática. Falamos também sobre duas partes fundamentais do computador, que são os hardwares e os softwares, lembram? Quem tem um pouco de conhecimento de informática, ou até mesmo nenhum conhecimento, quando ouve falar sobre esses dois termos, acaba se assustando. É natural que isso aconteça, até mesmo porque não são palavras comuns em nosso idioma. Ou melhor dizendo, não são palavras originais da língua portuguesa. Mas vocês viram que é mais fácil e simples de compreender do que vocês imaginavam, fala a verdade. Já que vocês acharam esses termos até fáceis demais, me ajudem a relembrar. Hardware e software são o que mesmo? Isso, são as duas partes fundamentais de um computador. Vamos agora separar os dois termos. Vamos falar sobre os hardwares. O que é hardware mesmo? Hardware é a parte mecânica e física da máquina, com seus componentes eletrônicos. É tudo aquilo que você pode tocar. Fácil, né? E software? O que será? Software é um programa ou conjunto de instruções que permite o computador executar uma determinada tarefa. É como se fosse a parte intelectual do computador. Fácil também, né? Vimos também a definição de computador. O que é mesmo um computador? Estão lembrados? Vou refrescar a memória de vocês. Computador é um equipamento eletrônico capaz de fazer 4 coisas. Primeiro, capaz de receber os dados. Segundo, capaz de processar esses dados.
Terceiro, capaz de armazenar esses dados. E quarto, capaz de devolver esses dados ao usuário como informação. Fantástico, né? Outro ponto, lembram da diferença entre dado e informação? Se não lembram, vamos relembrar agora. Dado é algum tipo de material em formato desorganizado que não significa nada isoladamente. E informação? Informação é o resultado da transformação dos dados em algo útil para o usuário. Outro ponto bastante interessante é aquele que trata das unidades de medidas de arquivos. Lembram do bit? Byte? Pois é, bit é a menor unidade de informação que um computador pode armazenar. Um conjunto de 8 bits reunidos com uma única identidade forma um byte. Falando novamente sobre os hardwares, alguns deles importantes do computador são placa-mãe, CPU, gabinete, fonte de alimentação, no-break, estabilizador e placas de expansão. A placa-mãe é responsável por interconectar todos os dispositivos do computador. Não é à toa que é chamada de mãe. E a CPU é responsável por executar todas as instruções do computador. Muita coisa para lembrar, né? Não é não. Essa é a nossa primeira videoaula. Tem muita coisa pela frente ainda. Não se preocupem. É necessário que vocês estudem e não se esqueçam de algo fundamental para o estudo dessa disciplina. O que é mesmo? Vocês se lembram que no início eu toquei nesse assunto várias vezes? Então, não se esqueçam de ler a apostila. Leiam a apostila. Ela não é cansativa, pelo contrário, gente. A apostila foi elaborada numa linguagem clara de fácil compreensão. Aproveitem. Bom, continuando nossa videoaula, agora com base na unidade 3 do caderno didático, ou apostila, como quiserem, você já ouviu falar em periféricos? Vamos então tentar recapitular alguns pontos tratados até aqui, para então começar a falar dos periféricos, combinado? No capítulo 2, a gente viu que o computador desempenha 4 funções básicas: entrada, armazenamento, processamento e saída. Lembram que são hardwares? São as partes mecânica e física da máquina. Logo, existem alguns hardwares que possibilitam ao computador fazer o quê? Atender a cada uma dessas funções. Veremos agora os periféricos e os hardwares de armazenamento. Os principais periféricos de entrada são usados para quê? Para que os usuários possam enviar dados ao computador. É a forma de comunicação entre o ser humano e o computador. Por exemplo, nos Estados Unidos, muitas casas têm um detector de fumaça para prevenir incêndio. Os carros têm um dispositivo que detecta a distância entre o para-choque e a parede, ou o para-choque e o carro mais próximo, o que ajuda na hora de estacionar. Fácil dirigir assim, né? Outro exemplo que já foi citado nessa videoaula são aquelas portas que abrem quando detectam que alguém está se aproximando. Todos esses dispositivos estão ligados a um computador. Vamos falar agora sobre o teclado, keyboard. O teclado é o principal dispositivo para a entrada de dados em um microcomputador. Sua função básica é permitir a digitação de letras, números e símbolos. A quantidade de teclas de um computador pode variar de 80 a 120. Temos também o mouse. Com ele, a gente se movimenta muito mais rapidamente pelos programas e janelas. Existem 3 tipos de mouse. Vamos ver quais são eles, no slide. Temos o mouse mecânico, que possui uma esfera na sua parte inferior. Quando esse tipo de mouse é movimentado sobre uma superfície lisa, essa esfera aciona sensores mecânicos que enviam um impulso elétrico para a CPU, que através de um sistema operacional movimenta o ponteiro do mouse na tela. Temos outro tipo de mouse, que é o optomecânico. Ele é similar ao mecânico, mas usa sensores ópticos para detectar o movimento. E por último, temos o mouse óptico, que utiliza um laser para detectar o seu movimento. Vemos também no slide alguns dispositivos semelhantes ao mouse. O primeiro deles é o trackball. O trackball funciona como um mouse invertido, já que a esfera fica na parte superior. Você não precisa movimentar trackball, basta apoiar a mão ou os dedos sobre a esfera e movimentá-la. Esse tipo de mouse é preferido por ser mais ergonômico, pois não força a musculatura do braço, evitando o quê? Lesões.
Temos o touchpad, muito popular em notebooks. Para movimentar o cursor, o usuário desliza o dedo sobre a superfície do dispositivo. O cursor acompanha o movimento e pode até clicar na própria superfície como se ela fosse o botão do mouse convencional. Por último, temos o gamepad, que envia dados de posicionamento para o computador. É muito similar aos joysticks, controladores de jogos. Apesar de ser muito utilizado em jogos, pode substituir o mouse. Outro periférico é o scanner, que é um tipo de dispositivo que converte imagens em arquivos digitais. Como funciona? O scanner de imagem usa luzes e sensores para varrer a imagem que se quer copiar e detectar padrões de reflexo de luz. Existem scanners OCR, reconhecimento óptico de caracteres, que conseguem digitalizar documentos de textos. Temos também leitora óptica e leitora magnética. Vamos falar primeiro sobre a leitora óptica. Como funciona? A leitora óptica converte uma informação impressa de forma manual ou mecânica em dados para o computador. Existem 3 métodos de reconhecimento óptico. Vamos ver quais são eles, de olho no slide. Como vocês podem ver no slide, temos o reconhecimento óptico de marcas. Como funciona? Essas marcas são colocadas em áreas específicas de um documento. Exemplo, cartões de loteria, cartões de concursos públicos e vestibulares, por exemplo. Temos também o reconhecimento óptico de caracteres, onde é feita a leitura de caracteres datilografados ou impressos. E, por fim, temos o leitor de código de barra, que, por um feixe de luz, faz a leitura de números codificados na forma de barras. Exemplo, controle de estoque, vendas, mercadorias de supermercado. Outro tipo de periférico de entrada é o sistema de respostas por voz. É um dos sistemas mais utilizados por operadoras de telefonia, televisão a cabo, cartão de crédito e por outras empresas que oferecem esse tipo de serviço que se dá via telefone. Como funciona esse tipo de serviço? Por meio da fala do cliente, o sistema capta os dados de entrada necessários ao computador. Outro periférico de entrada é a webcam, a conhecida câmera de vídeo. A imagem captada pela câmera pode ser armazenada ou enviada em tempo real a outro usuário, em uma videoconferência, por exemplo. Nós acabamos de ver alguns periféricos de entrada. Agora vamos conhecer alguns periféricos de saída. A CPU processa os dados recebidos para depois apresentá-los ao usuário em forma de informação. E como essas informações são vistas pelo usuário? Essas informações podem ser visualizadas através de dispositivos de saída de dados. Vamos ver alguns exemplos. Olha o slide. Monitor CRT, tubo de raios catódicos. É o dispositivo de saída do computador que serve de interface visual para o usuário. São classificados de acordo com a tecnologia de amostragem de vídeo utilizada na formação da imagem. Há 2 tecnologias, CTR é o monitor convencional. E como ele funciona? Funciona através de repetidos disparos de elétrons feitos por um canhão, que fica localizado no tubo de raios catódicos. Os elétrons disparados atingem a superfície da tela entrando em contato com um material denominado fósforo. Com esse contato, uma luz é gerada nesse ponto. Com isso, as imagens são geradas na tela. Outro tipo, LCD. É um tipo mais moderno de tecnologia para a construção de monitor. Esse tipo de monitor é encontrado em notebooks, celulares, câmeras digitais, etc. Outro periférico de saída é a impressora, isso mesmo. Hoje nós temos 3 tipos de impressoras no mercado. A impressora matricial, a impressora a jato de tinta e a impressora laser. Outro periférico de saída é o Data Show, você já ouviu falar, que nada mais é do que um projetor de imagens. Esse dispositivo permite a projeção de slides e vídeos. Temos também o modem, que é utilizado para que o computador possa se conectar à internet. Agora vamos falar um pouco sobre os principais hardwares de armazenamento. Isso mesmo. Como o nome já diz, eles são utilizados para que o computador possa guardar os dados enviados pelo usuário e processados pela CPU. O armazenamento pode ser temporário ou permanente. Vai depender do dispositivo usado.
Outro hardware de armazenamento é o disco rígido ou HD, hard disk, que tem basicamente a função de guardar as informações em forma de arquivo. A operação de inserir um arquivo no HD chama-se gravar, e a operação de retirar um arquivo chama-se excluir ou deletar. Outro hardware de armazenamento é a memória RAM. A palavra RAM significa memória de acesso aleatório. O termo mostra que essa memória pode ser acessada em qualquer ordem. A memória RAM é como se fosse a área de trabalho do processador. Temos também a memória flash, que é um chip regravável que preserva o conteúdo sem a necessidade de fonte de alimentação. Um exemplo de memória flash é o pendrive. Outro hardware de armazenamento, que é o tão conhecido CD. Os mais comuns são CD-ROM, que é um CD que o usuário apenas executa, somente faz a leitura do conteúdo. Temos o CDR, que é um tipo de CD onde o usuário pode gravar dados, mas, uma vez gravados, esses dados não podem mais ser removidos, apagados. E temos o CD-RW, que é o CD regravável. Nele você pode gravar, apagar o que está gravado e regravar. O DVD é outro tipo de hardware de armazenamento. Ele tem o mesmo formato de um CD, mas trata-se de uma mídia com capacidades muito maior que o CD. O DVD é a mídia ideal para vídeos e recursos multimídia. E o Blu-ray, você já ouviu falar? É também conhecido como BD de Blu-ray Disc. É um formato de disco óptico da nova geração de 12 centímetros de diâmetro, igual o CD e o DVD. Usado para vídeo de alta definição e armazenamento de dados de alta densidade. Os discos Blu-ray também vêm em diferentes formatos, como o CD. BD-ROM para leitura, o BDR gravável e o BDRE regravável. Por fim, temos o disquete, que é um disco magnético removível, mas como vocês sabem, o disquete está em desuso devido à baixa capacidade de armazenamento de dados e também a facilidade de danificar ou perder esses dados. O que vocês acham da gente fazer um bate-bola? Como assim, professora? Vamos relembrar alguns pontos de forma bem resumida, só para a gente lembrar mesmo. Então, acompanhem meu raciocínio. A gente falou sobre os periféricos. E o que são os periféricos? Os periféricos são hardwares que propiciam a interação do usuário com o computador. Outro ponto. Qual é o principal objetivo de um periférico? O principal objetivo de um periférico é aumentar as capacidades de interação do computador com o usuário. Temos os periféricos de entrada. Eles servem para quê mesmo? Os periféricos de entrada são utilizados pelos usuários para que eles possam enviar dados ao computador. E o teclado? É importante? Com certeza. O teclado é o principal dispositivo para a entrada de dados em um computador. E como a gente visualiza todas essas informações? A visualização das informações é feita através dos periféricos de saída de dados. O dispositivo de armazenamento são utilizados para que o computador possa guardar os dados enviados pelo usuário e processados pela CPU. Bom, meus queridos, eu espero de coração que o conteúdo visto até aqui tenha sido apresentado de forma bem clara para vocês. E quero aproveitar essa videoaula para incentivá-los a lerem a apostila, a participarem dos fóruns de discussão, dos chats, das atividades propostas. E se tiverem alguma dúvida, que com certeza elas vão surgir, é natural, por favor, procurem ajuda para esclarecerem essas dúvidas. Vocês podem tirar essa dúvida comigo, com os tutores à distância e presencial. É um direito de vocês, estamos aqui para isso. Podem contar com a gente, combinado? Quero ver a participação de vocês. Vocês serão os maiores beneficiados. Para isso, acessem a sala virtual diariamente. Participem dos fóruns de discussão. Não apenas participem da questão proposta, mas interajam. Comentem a participação dos colegas. Concordem ou discordem. Os fóruns são justamente para discutir ou debater sobre determinado assunto. E quando todos participam e interagem, o aprendizado acontece de forma mais natural e dinâmica. Eu quero ver a participação de vocês. E grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!